Olá, meus amigos! Estamos de volta aqui novamente com o canal iTécnicos, o nosso canal de comunicação dos técnicos industriais com a sociedade e com outros colegas técnicos industriais. A cada semana a gente grava com um companheiro, um colega técnico que exerce a profissão para que ele mostre para você, colega técnico, e também para a sociedade, como que ele exerce a profissão, como que ele entrou na profissão e o que isso causou de modificação na vida dele. Então, hoje nós estamos aqui recebendo com muita alegria o nosso amigo técnico em agrimensura. E estamos aqui no estúdio da Agência de Publicidade Ilha Brasil, mas gravando de forma virtual, conversando conosco lá do Espírito Santo, o técnico em agrimensura Danilo Sodré. Danilo, nós vamos começar essa gravação, mas eu quero te perguntar, antes de passar a palavra para você, você já precisou comprar ou alugar algum imóvel em algum momento, né? Positivo. Pois é. Então a gente aqui do iTécnicos tem o apoio da J. Ribeiro Imóveis, que é uma imobiliária que tem aí para aquele profissional que precisa comprar, precisa alugar o seu imóvel, ele ou quer vender, também a J. Ribeiro Imóveis é a nossa parceira para manter esse canal em pé e levar a mensagem para os técnicos industriais do Brasil. Vamos começar aqui conversando com Danilo Sodré. Danilo, você que é técnico em agrimensura, diretamente do Espírito Santo, conta para nós aí como é que foi a tua entrada na profissão de técnico industrial, o que te motivou a fazer o curso técnico e se você já tinha vivências, tem na família alguém que já era técnico industrial. Fique à vontade. Mais uma vez, a gente agradece a tua participação no nosso canal iTécnicos. Ok, Luzimar. Primeiramente, eu venho agradecer a oportunidade de estar aqui levando um pouquinho do Espírito Santo aí para esse nosso Brasil tão grande, né? E te parabenizar também com essa iniciativa de estar aí divulgando a profissão dos nossos técnicos, né? Uma profissão que realmente por muito tempo foi bastante esquecida e a gente fica muito honrado em estar participando e colaborando aí com a comunidade de técnicos no Brasil. Bom, a minha história como técnico em agrimensura, ela iniciou no desejo de eu acompanhar o meu irmão, né? O meu irmão ele já era técnico em edificações. Meu colega, Inclusive, né? Eu sou técnico de edificações. edificações. Inclusive, eu vou até revelar aqui uma situação que a agrimensura não foi a minha primeira escolha, Certo. né? A minha primeira escolha no curso, quando eu prestei o exame no curso, na Escola Técnica Federal do Espírito Santo, a antiga Cefetes, né? Depois passou para o processo IF. antiga ETEFES, na verdade, depois passou pelo processo de Cefet e hoje nós temos os IFES. Então, na ocasião, né, eu não consegui passar para edificações e entrei no curso de agrimensuras assim, sem saber qual era o terreno que eu estava pisando. Mas eu te confesso que durante o curso eu comecei a me apaixonar pela matéria e pela possibilidade de conhecer outros locais, né, por conta da questão dos levantamentos topográficos, e isso possibilitou a gente viajar bastante, né? Eu, principalmente no meu estágio, eu viajei bastante durante o período de estágio, né? E assim a minha carreira ela começou realmente atuando como técnico industrial na área de agrimensura, numa empresa aqui de saneamento do Espírito Santo chamada Cesan, né? Na época tinha um projeto do estado chamado Prodespol, que era um projeto que teria que levar esgoto e água potável em todos os municípios do estado. Então eu me engajei numa das equipes, né, como estagiário, para fazer o levantamento topográfico e planeamento de algumas localidades no interior do Espírito Santo. Certo. E você teve então a oportunidade, mesmo ainda como estagiário, de conhecer outros locais por causa da necessidade de sair para fazer medições, né? Como técnico em agrimensura. Exatamente, exatamente. E foi uma experiência muito gratificante, porque a troca de experiências, né, com outros profissionais e foi uma época de bastante aprendizado, né? A gente sair da questão acadêmica ali, né, para ir mais para a questão prática, né? Foi realmente uma vivência
uma experiência muito positiva e enriquecedora, que me ajudou a enxergar novos horizontes na minha carreira. Certo. E aí, quando você terminou o curso, que fez aí o estágio na companhia de saneamento, você já ingressou diretamente ou terminou o estágio e você foi para outra empresa? Como é que foi esse? Eu terminei o estágio e eu fui para uma outra empresa, também uma empresa de topografia. Fiquei lá durante 2 anos, né, como técnico em agrimensura. Na verdade, eu exercia a função de topógrafo na empresa, né? Fiquei lá durante 2 anos, até que surgiu a oportunidade de eu entrar em uma empresa voltada na área de perícias portuárias, né, que era um mundo totalmente desconhecido, apesar do Espírito Santo. Eu moro em Vitória, a capital, Sim. é uma cidade portuária. O Espírito Santo ele tem o maior complexo portuário do Brasil, né? Ah, Ah, é? o Espírito Santo tem o maior complexo portuário do Brasil. A gente tem uma diversidade muito grande de commodities aqui. A gente opera celulose, produto siderúrgico, carvão mineral. 80% do carvão mineral que chega no Brasil, ele chega através dos portos do Espírito Santo. Qual é o Nós porto? temos Qual é o porto aí? o Porto de Praia Mole, o Porto de Certo. Praia Mole. É um porto especializado em desembarque de carvão mineral, carvão e derivados de petróleo, para a indústria, né? Sim. Como nós temos aqui a antiga Vale do Rio Doce, né, que opera com embarque de minério de ferro, e também nós temos o porto de exportação. O porto de Praia Mole, ele se divide a gente pode dizer que ele se divide em duas vertentes, né? A área de importação, que chega uma das matérias-primas, que é o carvão, e a área de exportação, que já é um produto um pouco mais beneficiado, né? Que são os estilos produtos, os produtos siderúrgicos, Certo. que são bobinas, né? O Porto, na verdade, é um consórcio entre a Uzi Minas, a Sominas e a ArcelorMittal. Eles operam com bobinas, chapas, placas, e nós também temos, né, uma diversidade de minério de ferro, como disse, no Porto de Tubarão. Lá ao norte nós temos o porto da Samarco, na ponta de Ubuque, que também opera com embarque de minério e pelotas de minério de ferro. E também, eventualmente, operação com desembarque de carvão e outros produtos. Tá, então. Então, nesse cenário, apesar de Vitória ser uma cidade portuária, mas na época eu tinha 19 anos e navios, para mim, era apenas uma paisagem bonita ali na Baía de Vitória. Eu nunca tive a pretensão de trabalhar no porto, né? Mas as coisas foram acontecendo e hoje eu estou totalmente inserido nesse cenário portuário aqui no estado do Espírito Santo. Tá, você disse que foi convidado ou teve a oportunidade de começar a trabalhar com perícia, né? Portuária. Como é que foi esse trabalho inicial? Porque hoje eu acho que você está numa outra área, assim, pelo que eu entendi, até estou com curiosidade que você fale aqui para nós mais adiante sobre essa tua atuação, que é um nome diferente, que não está muito na vivência do técnico. Mas você disse que começou com perícia no, portuária. Na verdade, a atividade que eu exerço hoje é um dos ramos da perícia, mas Certo, eu não iniciei nessa categoria de perícia que eu atuo hoje, certo. né? Eu iniciei na questão da perícia realmente em ver avarias em cargas, né? Fazer medições, né? Como eu vim da área de agrimensura, Sim, né? Nós trabalhamos muito com medições, né? Então, na época, o gestor lá da empresa que me deu a oportunidade, ele entendeu que pelo fato de eu ser muito bom, o profissional de agrimensura ser muito bom com números, né? Ele ia se encaixar perfeitamente na necessidade que ele tinha lá da perícia, que era medições de algumas peças, né? E a gente iniciou a nossa carreira em relação com essa oportunidade, mas focado na questão de vistoria em mercadorias como bobinas, placas de aço, carga de projetos, né? E são commodities que chegam aqui no estado, né? E às vezes também são exportados também. Então, a minha primeira experiência portuária foi realmente em relação a perícias com produtos siderúrgicos, que na época a gente tinha bastante demanda aqui na empresa que eu iniciei a minha jornada.
Certo. E aí você foi trabalhar, você era funcionário de uma empresa que tinha contrato com os importadores e exportadores, é isso? Positivo. A empresa ela tinha um contrato com, na verdade, alguns exportadores, mas o contrato principal era com o armador do navio, né, que seria o dono do navio, né? Só para a gente entender como é que funciona de uma forma bastante simples os contratos de navegação e de transporte de carga. Sim, Né? Toda mercadoria que ela entra em uma embarcação, que ela entra no navio, ah, o comandante do navio ele tem que assinar um recibo de que aquela mercadoria foi entregue aos cuidados deles em perfeitas condições, ok? certo. Só que o comandante do navio ele é responsável pelo transporte. Então, o dono do navio, o patrão do comandante, que é o armador do navio, ele contrata uma empresa para fazer uma vistoria. Porque simplesmente ao término do embarque, o comandante ele vai receber um documento para ele assinar dizendo que ele recebeu, por exemplo, 500 bobinas. E ele vai Certo. ser responsável para entregar essas 500 bobinas no porto de desembarque. Perfeito. Essa perícia que eu realizava, ela tem o objetivo de verificar a condição física dessas bobinas. Então, ao final da operação de embarque, é emitido um relatório dizendo que no rol das 500 bobinas, por exemplo, 50 estavam com a avaria X e Y. E esse documento ele é entregue ao comandante e ele assina o recibo com essa ressalva. Perfeito. As 500 bobinas foram recebidas, mas dentro do rol de 500 bobinas, 50 estavam com a avaria X, Y e Z. Então, basicamente, essa é uma dos ramos das atividades que o técnico industrial como um todo ele tem a atribuição técnica, assim, o conhecimento para fazer esse tipo de vistoria para ingressar no mercado portuário, que é bastante amplo aí e carente de profissionais qualificados. Pois é, interessante é justamente você dizendo isso, porque o colega técnico que sai do curso, né, o que que eu vou fazer? Lógico, tem os vários segmentos. Então, essa é uma atividade que você desenvolve hoje, que das modalidades, qualquer uma das modalidades de técnico industrial pode exercer, não é isso mesmo? Positivo, positivo. Nós temos uma atribuição técnica, né? Se eu não me engano, na verdade é uma lei, né? Foi um Sim, decreto de 1985 lá, ele dispõe sobre as atribuições técnicas do técnico industrial e agrícola, né? Que fala que ah, na nossa formação, a gente tem, né, a capacidade, a atribuição técnica de exercer perícias, laudos técnicos, sim, enfim, né? E exatamente é essa área que é pouco divulgada, né, no meio técnico. Por que ela é pouco divulgada? Porque durante o processo de formação, né, é mais focado naquela especialidade em que o técnico ele está sendo formado na sua formação específica. Mas sim. existe uma lei, essa lei que foi publicada em 1985, que ela é uma diretriz geral que ela fala de todas as atribuições técnicas que, de uma forma geral, que todos os técnicos eles podem exercer, obviamente respeitando, limitado o seu conhecimento na sua área de formação. Sim. E eu me recordo, Danilo, e aí me corrija se eu estiver equivocado, até porque não é da minha vivência, mas é um nome novo, um nome diferente que não está muito familiarizado com a maioria dos títulos profissionais, que é a atividade que você desenvolve, é arqueação de granéis líquidos e sólidos, é isso? Positivo. Hum, Você tocou num ponto bastante preciso, É, porque você falou a palavra arqueação e na sequência você praticamente qualificou esse termo, porque hoje em dia existe uma grande confusão em relação a esse termo técnico chamado de arqueação. certo. Porque antigamente, né, antes dessa, como que eu vou dizer, dessa atividade ser é, desbravada pelos técnicos, né? Hum, Eu não me lembro o nome do colega, mas eu sei que foi lá no Pará. Foi lá no Pará, um colega lá do Pará que deu o start e começou a ter uma visão dessa oportunidade de trabalho para os técnicos. Porque até certo. então era o entendimento
na época do CREA, né, do CONFEA, que nós Sim. éramos Registrados lá, né? registrados lá, essa atribuição era apenas para o engenheiro de um engenheiro civil ou um engenheiro de qualquer especialidade, mas especificamente para o engenheiro naval. Né? Isso ao Sim. longo do tempo foi esclarecido e hoje a gente tem uma resolução de que nós realmente somos aptos, né? Temos atribuição técnica para fazer esse tipo de vistoria. Né? É uma área bastante diferente do que a gente está acostumado, mas é uma área que eu costumo dizer de quem gosta, gosta, né? É. 880, quem gosta se apaixona, quem não gosta realmente se afasta, mas é uma área que eu vejo que tem bastante potencial para nós técnicos. E existe espaço nesse mercado para outros colegas, é porque você está aí no Espírito Santo, e aí eu estou falando aqui de maneira muito sem conhecimento, você que vai nos esclarecer isso. Você trabalha aí no Espírito Santo, mas existem outros portos. Eu não sei se você também trabalha em portos de outros estados brasileiros, no Maranhão, ou lá em São Paulo, lá no Sul, ou você foca especificamente mais aí no porto no Espírito Santo, nos portos aí. Eu foco mais especificamente no Porto do Espírito Santo, mas como eu presto consultoria, então às vezes eu presto algumas consultorias em relação à atividade de arqueação de granéis sólido líquido em outros portos. Né? Se você me der a oportunidade, eu gostaria de esclarecer, né, de uma forma um pouco mais objetiva de do que é esse assunto, né, desse termo tão Sim, diferente, arqueação, né, do que se trata, o que esses dois estão conversando, por né? favor. É O que justamente isso é? para que os colegas técnicos e a sociedade possam conhecer esse novo, vamos dizer assim, novo para quem não conhece, esse espaço de trabalho que existe para o técnico industrial atuar. Fica à vontade. Então, a, o termo arqueação, ele vem a nos levar a dois conceitos que a gente tem sobre esse aspecto desse termo técnico. Né? Isso por conta da língua, né? Da tradução, né? Para a língua portuguesa. Porque a arqueação, como um objetivo de quantificação de mercadoria, de granéis sólidos e líquidos, é essa arqueação, é esse o termo voltado para esse aspecto, para essa atividade que nós técnicos temos a atribuição técnica de exercer. Mas o que é a arqueação? Basicamente, é um processo que nós utilizamos para determinar ou para quantificar, esse é o termo correto, uma determinada mercadoria embarcada ou desembarcada de um navio, de uma embarcação. Né? A gente utiliza cálculos bastante simples no ponto de vista de técnicos, né? Nada muito complicado, mas existe toda uma metodologia, existe toda uma coleta de dados durante o processo que nos guia e que nos capacita para ter um resultado preciso da quantidade que embarcou ou desembarcou. Lusimar, imagine você, um, um empresário brasileiro ou um diretor de uma grande empresa, você precisa de uma mercadoria, de um commodity ou de uma mercadoria para você desenvolver algum produto seu. Certo. Ou quem sabe você trabalha numa área que é mais a nossa realidade, você trabalha na área da agricultura, você vai gerenciar uma fazenda, você precisa de 60 mil toneladas de fertilizante. Sim. Você contrata um trader lá no outro lado do mundo, lá na Rússia, para trazer, ou na Ucrânia, para trazer fertilizante aqui para o Brasil. Chega um navio lá da Ucrânia, você fecha o contrato, a operação do navio ela é concretizada e no pátio da sua fazenda é entregue uma montanha com 65 mil toneladas de fertilizante. Aí eu Certo. te pergunto, como você vai fazer para mensurar isso, para dimensionar, para quantificar esse volume enorme de mercadoria? No caso, mercadoria a granel. Certo. Aí entra a figura do arqueador, do processo de arqueação. No momento que a embarcação chega ao porto brasileiro, ao seu porto de destino, é feito um processo de medição inicial e medição final.
e a subtração desses valores obtidos na medição inicial e final te dá o resultado que seria a carga embarcada ou desembarcada. Perfeito. É bastante simples, é isso que acontece na arqueação. O navio, ele é uma balança. A Sim. arqueação, ela é pautada, ela é baseada no princípio de Arquimedes. Lembra que a gente estudou lá Sei. no primário, o princípio de Arquimedes? Isso é bem fresco na minha memória, porque eu sempre gostei de experiência. Eu lembro que a gente tinha um laboratório de física e tivemos uma experiência com a maçã, né? Um copo cheio de água, colocava a maçã dentro Certo. e a água que transbordava equivale, né, o peso da maçã. Certo. Então, basicamente é isso que acontece no navio. Quando o navio está no seu estado de flutuação normal, a parte submersa, a parte que está embaixo d'água, ela desloca uma quantidade de água, no caso água doce, água salgada, dependente do meio que ele está flutuando, que esse deslocamento de água ele é igual ao seu peso. Certo. Então você imagina, o navio ele chega aqui no Porto do Espírito Santo vazio. Então eu vou lá, faço a medição inicial e nos meus cálculos eu determino que ele tem, vou colocar um número aqui só para exemplificar. Eu determino que o peso do navio, o deslocamento que o navio está fazendo no momento da flutuação, é de 100 toneladas. O Certo. navio opera, ok, na questão do desembarque. No final do desembarque eu vou lá e faço o mesmo processo. E determino e calculo que o peso dele agora são 50 toneladas. Certo. Então, pego o peso inicial 100 toneladas, diminui do peso final 50 toneladas, obviamente eu tenho uma quantidade de 50 toneladas que foi desembarcada do navio. Basicamente, esse é o processo de arqueação, muito simples, de uma forma bastante simples e bastante didática. É o que o técnico industrial tem a atribuição técnica para exercer nos portos espalhados no Brasil e, quizás, no mundo. Certo. E aí, como é que o técnico pode ingressar nesse mercado, Danilo? Porque eu conversando com você, até interessante contar a experiência aí, houve em algum momento publicações, né? Eu acho que é publicação da Receita Federal para. Como é que funciona? Então, Zé, muito interessante a sua pergunta. Né? A gente consegue dividir essa questão do mercado de trabalho em três aspectos ou três categorias, Sim, ok? Uma, a questão governamental que você citou aí, que são peritos credenciados na Receita Federal do Brasil, certo. a função que eu exerço hoje. A segunda questão, ou a segunda particularidade, é em relação às empresas privadas. Elas têm a mesma demanda. O exemplo que eu te dei em relação a você como um produtor rural a solicitar uma vistoria para determinar a quantidade de fertilizantes que você importou, isso é uma vertente comercial. O lado da Receita Federal, ela vai mais na questão do imposto sobre aquela mercadoria. A Ah, determinar a certo. quantidade de mercadoria que foi desembarcada, ali vai gerar um imposto em cima da quantidade da mercadoria. Mas tem um aspecto privado da empresa que comprou. Então, há também espaço para o profissional, para o técnico industrial trabalhar para o governo, mediante o credenciamento da Receita Federal, trabalhar para uma empresa privada, para realmente saber se ele está recebendo a quantidade que ele comprou ou que ele está Sim, exportando. certo. E tem outra vertente que é para o operador portuário. Também tem esse espaço para o técnico trabalhar também dentro do porto. Então, recapitulando, ele pode trabalhar para o governo, mediante credenciamento da Receita Federal, ele pode trabalhar para uma empresa privada para defender os interesses da empresa na questão de importação e exportação. Ele pode trabalhar também para o porto, né, Certo. como um operador portuário, para ele estar lá. Quando o navio chega no porto, o porto que opera, o operador portuário que opera o navio. Então, ele precisa Sim. também ter essa noção da quantidade que ele está desembarcando. Né? Ele não vai desembarcar a menos nem a mais da mercadoria do que está a bordo do navio. Perfeito. Então, de uma forma bastante resumida, a gente consegue adentrar no mercado
né, de uma forma que a gente consegue atender essas três categorias, ou o governo, ou iniciativa privada, na questão do importador-exportador, ou da operação portuária dentro dos terminais portuários espalhados pelo Brasil. Muito interessante, porque é um assunto que realmente a gente desconhece, igual você explicou inicialmente. Porque eu sou técnico em edificações. Na formação, natural, é natural isso, eu sou direcionado para atuar nesse segmento, na execução de obras civis e tudo mais. Mas esse aí é uma atividade que está aberto para todas as modalidades de técnico. E nós temos aí no Brasil uma quantidade importante de portos, né? Portos onde é feita a importação e exportação. E também, Danilo, você informou, pode ser, porque eu me lembro de publicação, uma época que a gente teve contato, da Receita Federal. Então você acabou de explicar, eu não tinha esse conhecimento. Eu imaginava que para trabalhar com essa atividade, somente se tivesse o credenciamento perante a Receita Federal, mas não é o caso. Então tem o privado também, o importador ou exportador e o operador portuário. E, Positivo. e você mencionou um exemplo de importação de Fertilizantes. fertilizante. Mas a primeira expressão que eu utilizei, que é o nome que ficou gravado para mim, né? Arqueação de granéis líquidos e sólidos. Então, o fertilizante ele é um sólido. E o líquido também um produto que é trabalhado com essa atividade aí? Positivo, Luzimar. É importante a gente ressaltar que o processo de arqueação ele é um processo que leva a gente a quantificar a mercadoria, o commodity, seja ele líquido, seja ele sólido ou seja ele gasoso também. Tem a demanda de granel gasosos nos Ah, nossos portos. Mas certo. o procedimento basicamente é o mesmo. A gente determinar a quantidade, né, de mercadorias embarcadas ou desembarcadas. Né? Abrir um parênteses aqui que Sim, a questão do granel líquido, do granel sólido, o processo de arqueação ele é um pouco diferente, certo. porque o granel líquido ele é armazenado dentro dos tanques da embarcação, né? Enquanto o granel sólido ele é armazenado dentro dos porões. Então tem uma pequena particularidade aí que difere. Mas o princípio ele é o mesmo. O Certo. resultado é o mesmo, é a quantificação da mercadoria, seja ela líquida, seja ela sólida, seja ela gasosa. Perfeito. Você comentou aí que lá na década de 80, ou foi 90, um dos primeiros, ou foi o primeiro que você teve conhecimento, técnico industrial, que começou a atuar nesse segmento, foi lá no estado do Pará, né? Positivo, foi lá no Meu, estado do Pará. meu estado natal, inclusive, viu? Sou paraense. É, e você tem conhecimento de outros colegas técnicos industriais que atuam nesse segmento, Danilo? Tem sim, inclusive aqui no Espírito Santo nós temos dois colegas que eles trabalham como credenciados na Receita Federal do Brasil aqui para o Porto de Vitória, né? A alfândega do Porto de Vitória. A sua pergunta é bastante interessante, Luzimar, no sentido de que a gente realmente precisa divulgar isso entre os nossos colegas, porque Sim, é uma área, como eu disse anteriormente, bastante carente de profissionais e a formação técnica, eu vejo que ela nos capacita, apesar da gente legalmente ter essa atribuição, mas a capacitação técnica, ela nos capacita a exercer essa profissão com excelência, perfeito. porque é um perfil. Quem se forma, quem é um técnico industrial, ele tem um perfil voltado para realmente para cálculos, para desenhos, ou para vistoria, para perícias. Então, isso é uma área bastante interessante para nós técnicos, no sentido de que existe bastante demanda no mercado, né? Como eu te falei, além do aspecto governamental, privado e operacional, ainda eu esqueci de mencionar, vale Ah, aqui ressaltar, sim. existe a possibilidade também para eles trabalharem para armadores ou para afretadores do navio e também para seguradoras do navio. Olha só.
interessante. É um universo, né? Esse É mercado um de importação e universo, importação. é um universo, porque você imagina uma carga, seja um granel sólido ou um granel líquido, né? Ele envolve um recurso muito grande em relação ao seu transporte, ao seguro, armazenamento, manobra do navio, consumo de combustível. Então, existem vários players interessados em entregar o produto final. Dentro dessa cadeia logística do modal de navegação marítima, o objetivo final é você entregar a carga na quantidade normal, no prazo pré-estabelecido e sem avarias. Certo. Então, existe a figura, essas três figuras que eu mencionei, o governo, questão dos impostos, existe a questão privada, importador e exportador, existe a questão operacional, que é o porto, existe a seguradora, existe o afretador do navio, existe o dono do navio. Então, é uma cadeia de pessoas interessadas em um movimento de você tirar a carga de uma determinada localidade e entregar em uma outra localidade. Então, nós estamos ali na ponta desse processo, dessa cadeia logística. Nós Certo. estamos ali na ponta, que é realmente para você determinar, né, a quantidade embarcada ou desembarcada. E interessante destacar que nós estamos nos dois extremos, né? Certo. Tanto no início da operação, quando é uma operação de exportação, quanto no outro extremo, que é no final, quando a operação de importação. Exemplo de fertilizantes que eu dei para você. Certo. Então, Então, nesse cenário, a gente tem bastante mercado aí para ser explorado. pois é, então é até interessante, eu me dirijo aqui aos colegas técnicos que estão nos assistindo nesse momento. Olha que área interessante para você atuar. Então, nós, profissionais técnicos industriais, a nossa formação nos credencia para atuar também com arqueação de granéis líquidos e sólidos, né? Que é importação e exportação de produtos, que é um mercado amplo e a balança comercial do país ela é movimentada por esse segmento. Então, nós estamos inseridos também neste mercado. E tá o exemplo aqui, nos esclarecendo, é o Danilo, que trabalha com essa atividade. Danilo, você disse aí da questão do credenciamento perante a Receita Federal. O que seria necessário? É necessário levar lá o currículo? Quando há a publicação, é necessário levar, por exemplo, a CAT, a Certidão de Acervo Técnico, emitida pelo Conselho? Como que é essa atividade de credenciamento? A atividade de credenciamento, ela na verdade um processo público, né? Um Sim, edital, né? Então, basicamente, tem que seguir as regras do edital, como qualquer edital público, né? Que é publicado aí pelo governo federal ou qualquer outra autarquia do nosso governo. imagino que deva, que exija lá a certidão de registro no conselho, cópia da carteira, talvez, a, Sim, a CAT, a certidão de acervo técnico, né, que o profissional precisa para participar de licitações. Eu imagino que é uma espécie não seria uma licitação, mas é uma forma de você comprovar a sua experiência profissional, né? sim, Luzimar, a gente tem que ter em mente que a gente vai estar exercendo uma função e essa função a gente tem que ter atribuição técnica para exercer tal função. Basicamente, a gente vai estar provando a nossa capacitação técnica e a gente está provando também que nós estamos registrados legalmente no órgão regulador da profissão, que no caso é o CFT, Sim, para exercer o cargo ou a profissão que a gente está almejando nesse concurso. certo. Basicamente é isso. Não é nada extraordinário, é você mostrar que você está legalmente habilitado, né, perante o conselho em exercer a sua atividade. Perfeito. Muito bom saber aí desse segmento. E quais são, você citou aí bobinas de aço, na exportação, só falando agora de importação e exportação. O Brasil, ele exporta mais o produto in natura, né? Então, imagino que você faça aí a medição de aço in natura e na hora que vem a importação, ele vem já industrializado, agregado valor. Qual que é a experiência que você nos conta sobre essa importação e exportação do Brasil? Então, o
O Brasil, ele é um país que bastante rico em recursos naturais, em recursos minerais, e a questão da exportação, a gente tem uma vasta é, é, experiência no sentido de que, como eu te falei, o Espírito Santo ele é o maior complexo portuário do Brasil. Então aqui a gente tem a oportunidade de trabalhar com vários tipos de commodities. Em relação ao produto siderúrgico que você está mencionando, que são bobinas, placas de aço, chapas de aço, né? A gente atua aqui no porto chamado Porto de Praia Mole, como eu disse inicialmente, que é o porto especializado em produtos siderúrgicos, Certo. né? Então, a gente tem uma demanda muito grande aqui, o porto é bastante eficiente e não é bastante destacar que a questão relacionada ao credenciamento que você tocou na Receita Federal, ela não é tão atuante como a questão da atividade particular, porque a Receita Federal ela tem o intuito de fiscalizar. Certo. Então, a fiscalização, assim como você tem experiência, deve ter experiência no aeroporto, assim, é por amostragem. Certo. Então, voltando ainda para a questão das oportunidades dos técnicos industriais, eu ainda quero tocar nessa tecla de que a grande oportunidade que os técnicos têm realmente é de atuar na área privada ou, quiçá, na área da operação do porto. Porque ele 100% das operações portuárias, ele vai ter que ele demanda de um técnico, entendeu? Sim. Principalmente na questão da exportação, porque a grande vertente aqui do estado, aqui do Espírito Santo, é um estado que tem vocação de exportação, né? Eu estou falando mais do cenário do meu cenário aqui do Espírito Santo. Aqui nós temos uma demanda muito grande para técnicos relacionados a essa área. E interessante, Luzimar, é que às vezes é vinculado a necessidade de ter um técnico na área portuária com um técnico naval. Porque Certo. você sabe, tem um curso, né, técnico chamado técnico naval. Exatamente. Então a gente vincula muito o técnico naval em relação a operar no porto. Mas o técnico naval, além da atribuição de arqueação, ele tem atribuições relacionadas, não exclusivamente, mas grande parte na questão naval da embarcação. Embarcação, né? Também tem algo ali relacionado à operação portuária, administração portuária, mas isso não limita os outros profissionais, como a gente mencionou desde o início aqui, de eles estarem atuando nesse mercado tanto de exportação quanto de importação. Na área de produtos siderúrgicos de bobina, também tem o técnico de embarque, né, que cai naquela categoria em que da operação portuária que eu mencionei alguns minutos atrás. Sim. O técnico de embarque, ele é o profissional responsável para executar um plano de embarque que o comandante do navio previamente planejou. Então ele tem ali toda uma dinâmica para seguir, e dentro das nossas atribuições técnicas, o técnico industrial ele tem perfeitamente a capacidade de executar esse plano. Maravilha. O que falta no nosso mercado, Luzimar, se você me permite, claro, é uma qualificação voltada exatamente para esta área. Certo. Porque as pessoas podem... É uma pergunta frequente que sempre me perguntam, mas Danilo, onde você aprendeu isso? Com quem você aprendeu arqueação? Tem algum curso que eu posso fazer de arqueação? Se você der um Google na internet, você vai ver vários cursos de arqueação. Ah, é? Mas isso não te forma um arqueador. O que te forma um arqueador é a experiência, é a prática lá no navio. Certo. E você só vai ter essa prática uma vez você estando inserido no mercado. Sim. Porque não adianta você fazer um curso teórico, porque eu te digo que 70% de uma perícia de arqueação, ela se baseia na coleta de dados. Certo. Da experiência, da expertise lá do arqueador a bordo do navio, da embarcação. Você não aprende isso sentado
numa escola. Claro. Isso demanda uma prática. Então, se a gente tiver até uma orientação para o conselho, aí seria uma sugestão para o conselho, se tiver uma vertente voltada para as atividades portuárias, de uma vertente mais focada com a intenção de capacitar o profissional na questão de dele ter a oportunidade, a experiência, a vivência de estar ali praticando o que ele aprendeu em sala de aula em uma dessas empresas, uma parceria com os portos, isso Certo. seria de grande valia, não só para o profissional, mas eu acredito para o Brasil como um mercado, né, como uma melhoria do nosso serviço, dos nossos profissionais que atuam nos portos aqui do nosso Brasil. Nosso Brasil. Certo. Interessante aí a sua colocação, né? Porque você que tem a vivência do mercado, qual seria, Danilo, sua sugestão para um colega que esteja, por exemplo, lá em Santa Catarina, nos portos lá do sul do país, como que ele faria para se inserir nesse mercado? Procurar uma empresa importadora ou exportadora? O que você dá como sugestão para um colega que esteja querendo entrar nesse mercado? Quais seriam os primeiros passos? Então, Zumar, o primeiro passo, né, obviamente ele teria que ter o seu registro, né, no nosso conselho. Isso é o primeiro passo. Tem que Perfeito. estar registrado no nosso conselho para estar exercendo a profissão. O segundo passo é ele procurar uma empresa privada que tenha essa característica, essa especialidade de arqueação, né? Ele procurar um estágio ali, ele vai ser orientado, porque essas empresas elas demandam esse tipo de profissional. Eu Certo. tenho bastante pessoas, que eu conheço bastante pessoas que estão nesse mercado, mas elas não são técnicas industriais. Elas estão ali por conta da demanda que existe no mercado. O empresário ele precisa tocar a empresa dele e precisa capacitar uma pessoa para exercer aquela atividade que a empresa dele se propôs a exercer. Certo. Então, neste cenário, né, eu aconselho aos nossos colegas procurar realmente uma empresa privada, né, que atua nos portos do Brasil, na sua cidade. É muito fácil de encontrar, se você digitar no Google lá vai achar, é muito fácil. E começar um estágio lá e com o conhecimento técnico que ele tem, eu te digo isso com bastante precisão, sabe, Luzimar? Ah, Porque comparar com as pessoas que não têm uma formação técnica, não que eu estou querendo medir capacidade de ninguém, todos somos capazes. Mas sim. você comparar uma pessoa que tem uma formação técnica com uma pessoa que não tem essa formação, a pessoa com a formação técnica ela tem uma vantagem de que ela assimila muito mais rápido, ela tem um entendimento muito mais preciso do que ela está fazendo, né? Perfeito. E a gente volta ainda naquele assunto, né, que realmente é a questão da capacitação, porque realmente não tem curso para a gente realmente fazer o processo de arqueação como um todo. Você pode ter Perfeito. uma noção teórica, mas o que vai te capacitar, que vai te dar credibilidade no mercado, é a sua atuação nos portos, né, em loco lá no navio. Maravilha. Legal. Muito bom aqui estar batendo papo com o nosso amigo Danilo Sodré, que eu até brincando aqui com ele, né? É um sobrenome português, né? Português. Cais do Mas, Sodré lá em isso, lá em Lisboa. Lisboa, Cais do Sodré. Me lembrei, na hora que seu sobrenome, lembrei exatamente, Cais do Sodré. Danilo, a gente volta a falar aqui agora do nosso apoiador, que é a J. Ribeiro Imóveis. Então a gente está aí levando para os colegas técnicos, para a sociedade, que para o nosso canal continuar existindo e continuar atuando, precisa dos nossos apoiadores. É a J. Ribeiro Imóveis, aquela imobiliária especializada aqui em Brasília e atender os profissionais, a sociedade, no fornecimento e na locação ou venda do melhor ambiente para que você acomode a sua família. Muito bem, Danilo, nós ficamos muito satisfeitos aqui com esse bate-papo. É uma satisfação muito grande ter recebido você aqui no canal iTécnicos e deixamos os nossos microfones à sua disposição para você levar a mensagem
que você queira aí para nós fazermos o encerramento desse bate-papo e até marcarmos uma outra ocasião para tratar de outro tema que você acha importante. E tá aí os nossos microfones à sua disposição. Lusimar, novamente parabéns pela iniciativa, né? Pena que o tempo foi bastante curto, né? O assunto é bastante amplo, é bastante vasto, tem muito que a gente explorar aí, né? Mas eu acho que foi plantada uma semente aí, né, nos nossos colegas técnicos industriais, de que existe um mercado que ainda ele é muito pouco explorado, ele é pouco explorado por nós técnicos, né? E que esse bate-papo aqui, como você falou, seja um motivador, né, para as pessoas, para os nossos colegas, eles entenderem que a nossa atividade como técnico industrial ela é muito importante para o nosso país. É uma atividade que, por muito tempo, antes do advento da criação, né, do nosso conselho próprio, a gente foi um pouco esquecido aí pro mercado, né? E a gente está aqui firme, né? A gente está firme, a gente tem batalhado, a gente tem estudado, a gente tem nos capacitado. E a área portuária é uma área que os técnicos também podem atuar com bastante excelência. Esse é o meu ponto de vista e o que eu espero que os nossos colegas eles tenham essa oportunidade de estarem presentes também nesse mercado que é bastante promissor aqui para o nosso país. Perfeito. Mais uma vez eu te agradeço. E para você também que está nos assistindo, você que é a nossa audiência, você que já é inscrito no nosso canal, curta e compartilhe para que essa notícia, essa mensagem que o Danilo acabou de passar para nós, chegue a mais pessoas. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e da mesma forma, curta e compartilhe para que a mensagem do iTécnicos, mostrando a importância do técnico industrial para o Brasil, chegue aos mais remotos cantos do nosso país e até do mundo. Então, te agradecemos mais uma vez pela audiência, convidamos você a assistir na próxima semana também um outro tema de grande relevância para as nossas profissões e para a sociedade brasileira. Muito obrigado e até a próxima.